Hoje tem o Cruzeirão em campo, Emerson Panchieri. Vamos falar do Cruzeiro, amigo, porque hoje à noite a bola rola no Mineirão, com casa cheia, com o apoio da torcida. Eu sou muito mais o Cruzeiro. Hoje não, hein, Chape? Hoje não, Chapecoense. Um abraço, boa tarde. Chega mais, Panci. Com certeza, Thiagão, sou muito mais o Cruzeirão mais lindo do mundo. Um abraço pra você, seu nome, seu bairro. Um abraço pra quem também tá com a gente no Rádio Esportes, Itatiaia, Panzi, Ali, todo mundo ligado com a gente. Estamos aqui ao vivo na Toca da Raposa. O técnico Arthur Jorge com os atletas do Cruzeiro concentrados desde ontem, né? Cruzeiro começou a concentração ontem aqui mesmo na Toca da Raposa após a atividade. Olha só, o Cruzeiro solicitou o aumento da previsão de público, Thiagão, para 35 mil torcedores, sem abertura de novos setores, né? Foi até uma informação publicada pelo nosso companheiro do Mineirão, Thiago Nogueira, alterando o horário de abertura da esplanada, estacionamento, portões do estádio para 3 horas, ou seja, às 4 horas da tarde, né? Pra gente prestar também serviço ao torcedor do Cruzeiro, ampliando essa marca de torcida de 30 para 35. É o Mineirão que vai ter um público legal para empurrar o Cruzeiro. Em relação à formação do técnico Arthur Jorge, daqui a pouco nós vamos destacar, mas antes deixa eu trazer os atletas relacionados para esse confronto. Pro gol tem o Otávio, o Marcelo Heráclito e o Vitor Lamonier. Pra zaga, tem o João Marcelo, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e o Vidalba. Para as laterais, Fagner, Cauã Moraes, Rojas e o William. Pro meio campo, Lucas Romero, Gerson, Lucas Silva, Mateuzinho, né? O Matheus Henrique, o Zé Lucas, o Matheus Pereira e o garoto Felipe Moraes. Vai ganhando oportunidades, aconteceu isso também, né, Thiagão? Estávamos juntos na jornada esportiva do último domingo, ele entrou na vaga do Kenji no segundo tempo. É um garoto que há uma expectativa bem legal em relação a ele. Buscando informações, além do que a gente já sabe, né, de ser um jogador que gosta de atacar pelos lados e tudo, diz que tem um compromisso, tem uma maturidade muito legal para a idade, né? Um garoto de 17 anos, sabe o que quer, né? Pezinho no chão, porque às vezes a galera vai pro time principal, já mete uma banca. Não, diz que o garoto tem a cabeça muito boa, a família também manda muito nisso. E aí pro ataque tem o Arroio, o Bruno Rodrigues, o Caio Jorge, o Kaique Kenji, Marquinhos e Ryan Leles. Esses jogadores relacionados, nota-se, Thiagão, mais uma vez, Wanderson não foi relacionado. Isso mostra que está fora dos planos do técnico Arthur Jorge. Lá em Chapecó, ele começou com o Vidalba na vaga do Rojas. Ele começou com o Kenji na vaga do Felipe Moraes, e uma outra alteração é até muito natural. O Fagner começou a partida no lugar do William. O William foi pro banco. O Fagner, titular, não tinha encarado o Coritiba na última quinta-feira por conta de suspensão. Retomou essa condição, acredito que muito de forma natural nessa equipe do Cruzeiro, né, seu nome, seu bairro? Isso, Panchieri, já você escala o provável time do Cruzeiro, mas falando de Felipe Moraes, que você elogiou bastante, eu acho que os elogios valem também ao Kaique Kenji, porque a informação é de que é muito dedicado, né? Conhecendo o Kleber, que é o pai dele, que verdade, é uma figura incrível, conhece da bola, né? Jogou, foi lateral esquerdo de grandes equipes, Corinthians, Santos, Internacional, enfim, uma carreira longeva e de muita qualidade, pai do Kenji. E o Felipe Moraes, mineirinho de Lafayette, é bairro de Cipotânea, hein, o Felipe Moraes? Lafayette, ele é cruzeirense, de criança, de infância, cruzeirense nato, portanto. Agora, tudo isso, Ale Oliveira do Panzi, da porta da Toca da Raposa pra fora, da porta pra dentro, o que conta é o desempenho em campo. Quem seria a melhor escolha, Lê? O Kenji ou o Moraes pra hoje? Eu gosto do Kenji, acho que é um jogador que já tá mais rodado e ele tem uma vantagem, na minha opinião, para o jogo de hoje, onde o Cruzeiro é protagonista absoluto contra o Lanterna Chapecoense, né? O Cruzeiro vai ficar com a bola, o Cruzeiro tem a responsabilidade de agredir, e aí eu acho que o Kenji no 1 contra 1, ele leva vantagem. Nem é a característica do Felipe. O Felipe é um cara que já passeou por todas as posições ali do meio campo, que faz uma recomposição, que tem um trabalho tático interessante. A gente falou até que o Arthur Jorge talvez enxergue no Felipe algo mais próximo do Christian, né? Mas como hoje o Cruzeiro tem que ser mais agressivo,
eu iria com o Kenji, porque eu acho que ele tem esse 1 contra 1 que é mais agudo, viu, Tiagão? Ô, Edu Panzi, se tivesse uma hierarquia, né? O Kenji tem um pouquinho mais de tempo nesse time profissional do Cruzeiro, já vem sendo aproveitado há mais tempo. Porém, o Felipe vem pedindo passagem, fazendo os seus primeiros minutos com qualidade no time do Cruzeiro. O Alê foi de Kenji. E você, Edu? Eu acho que eu iria de Kenji também. Pela maior rodagem no profissional, mas não acho nenhum absurdo o Arthur escolher o Felipe. Tem mais uma do Felipe, ele é cruzeirense, tá, cara? Cruzeirense de infância mesmo. Eu falei aqui, de Lafayette, bairro de Cipotânea, caramba. E é torcedor do Cruzeiro. Agora, ô Thiago, eu acho que a gente pode ter mais mudanças, tá? Porque o Arthur, ele foi muito enfático na coletiva, depois do jogo em Chapecó, da parte física, e falou dos 2 dias de intervalo do jogo do Coritiba para Chapecoense. E que o Cruzeiro sentiu muito lá em Santa Catarina, né? Sentiu. E quantos dias teve da Chapecoense para Chapecoense agora? 2. 2 de novo. Então talvez a gente veja mais mudanças. Uma delas pode ser a volta do Fagner. Aliás, pode ser a volta do Rojas na esquerda, na vaga do Vidalba. Acho que pode acontecer. Que agride mais também, né? É mais ofensivo. Aliás, os números ofensivos do Rojas são muito bons. Talvez tenha sido o que chamou a atenção do Cruzeiro para contratá-lo. A dupla de zaga não vejo por que mexer. A lateral direita é sempre uma dúvida, por conta da sequência do Fagner. E aí, cara, é que entra. Porque o Matheus Pereira saiu cansado, o Gerson, a gente sabe da importância dele para a equipe do Cruzeiro. O Romero também eu acho que não tem problema, até porque ele não joga contra o Flamengo o primeiro jogo da Copa Libertadores. E lá na frente o Arthur tem mudado mais. O Arroio não tem sido o titular com frequência, mas com as lesões ele acaba tendo que jogar nesses últimos jogos. A gente está nessa dúvida do Felipe para o Kenji. O Caio Jorge tem tido uma sequência muito grande, mas tem participado pouco dos jogos, até porque não tem favorecido tanto ao estilo do Caio Jorge. Então vamos ficar aí de alerta para ver, ou em alerta, para ver se o Arthur vai segurar mais um atleta ou não. Só que é jogo de Copa. É jogo de mata-mata, então é tudo ou nada hoje no Mineirão. Pode ser que hoje ele opte por força máxima e talvez segure no final de semana. Jogo domingo, 11 da manhã, véspera de Copa Libertadores contra o Flamengo. Então a minha dúvida é essa: ele dá uma segurada em alguns jogadores hoje ou ele deixa para fazer isso no final de semana com o Mirassol? Mas eu tô apostando que em algum momento ele vai poupar algumas peças pensando no Flamengo na Libertadores. Minutos, Pansieri tá na Toca da Raposa de plantão, já volta com mais do Cruzeiro, inclusive com a escalação do Cruzeiro. Você vai apurando aí. O Pedrinho tá ouvindo agora o programa, o Pedro Lourenço, manda aquele zap. Ô, Pedrinho! Vai jogar o Kenji ou vai jogar o Felipe Moraes? Já você atualiza pra gente, viu, Pansieri? Combinado. Deixa eu só trazer mais uma pra arrematar isso aí pro break, pro intervalo, Tiagão, porque tá chegando, viu? Hoje tem reforço chegando. João Costa, jogador que o Cruzeiro contratou do Al-Ettifaq da Arábia Saudita, ele tá chegando hoje, atleta que ontem trouxemos essa informação aqui, né, da contratação, vem por empréstimo, jogador que vem com passe fixado de 5 milhões de dólares, atleta desembarca em Belo Horizonte hoje, quem sabe já vai pro Minera, né, pra passar aquela força ao Cruzeirão. Jogador jovem, 21 anos, passou pela base do Corinthians, do Palmeiras, Roma da Itália também, agora vindo para o Cruzeiro e chega com aval do técnico Arthur Jorge, é um luso brasileiro, João Costa. Valeu, Emerson Pansieri, já o Pan. Bora escalar o Cruzeiro, hoje tem o Cruzeiro na Copa do Brasil, Pansi. Vamos lá, Tiagão, pra gente trazer essa provável formação pra galera ligada também no YouTube, o nosso campinho tradicional do Rádio Esportes. Segura aí, olha só, Otávio no gol, na direita Fagner, Fabrício Bruno, com Jonathan Jesus e o Rojas de volta lateral do lado esquerdo. Vidalba fez essa função, né, no jogo contra a Chapecoense no último domingo. Aí no meio campo, Lucas Homero, Gerson, tendo a participação do Felipe Moraes ou Kaique Kenji, com o Arroio, Matheus Pereira e Caio Jorge. Essa provável formação do Cruzeiro pode ser esse o Cruzeiro hoje que o técnico Arthur Jorge vai escalar. Lembrando,
toda a decisão é realizada hoje ainda, antes da bola rolar. Ele não dá prévia antes, não dá chance antes de ninguém saber. Hoje, por volta ali de 5 horas, vão ter a noção exata os atletas de quem entra em campo. Tiagão. Oi, Edu Panzi, Cruzeiro é muito favorito, com todo respeito à Chapecoense, mas no Mineirão tem que ser aquele jogo impositivo. Na tela do YouTube a escalação do Cruzeiro, Edu. É como o Cruzeiro tem feito contra outros adversários e melhores que a Chapecoense, né? O Cruzeiro, quando joga no Mineirão como mandante, ele controla, toma as rédeas da partida, empurra o adversário para o sistema defensivo, joga no campo de ataque, utilizando muito dos seus meias, o talento do seu meio de campo, com o Gerson, com o Matheus Pereira. É um jogo que certamente não vai favorecer tanto ao Caio Jorge, aí ele vai ter que se movimentar mais, ele vai ter que buscar o espaço e vai depender muito do lado de campo. A gente viu lá em Chapecó o Cruzeiro com muita dificuldade para jogar por dentro, Chapecoense povoou demais o meio de campo e o Cruzeiro teve que abrir o campo com seus alas. E aí que foi minha crítica, né? Eu entendo a escalação do Vidalba, controle de carga em relação ao Rojas, mas era um jogo que favorecia muito mais o Rojas do que o Vidalba. Por isso que eu aposto na volta do argentino para essa partida, porque eu acredito que a Chape vai usar do mesmo artifício. E aí é o Rojas pela esquerda, o Fagner pela direita e o Cruzeiro tentando jogar mais pelo lado do campo com esses pontas, com esses caras do 1 contra 1, porque por dentro foi difícil lá e deve ser difícil cá. E como vem a Chape, hein, Rubens Júnior? Tem uma dúvida no ataque, o Bolassi teve uma lesão séria. Como vem a Chape pro jogo? Hoje não, hein, Chapecoense? Fala aí, Rubinho. Pois é, Thiago, um abraço pra você. Alô, meus amigos do Rádio Esportes da Itatiaia. Chapecoense que finalizou a preparação ontem no CT do Coelho, aposta na manutenção do que vem fazendo o técnico Rafael Lacerda, mas tem uma dúvida no ataque para a vaga do Bolassi, que sofreu aquela pancada com o Kaique, quem já acabou saindo com dores e teve uma lesão constatada no pâncreas, por isso para por cerca de um mês. E para a vaga do Bolassi vai o Neto Pessoa, que acabou entrando no segundo tempo contra o Cruzeiro no jogo de ida, ou aposta no Franco Rossi, contratado recentemente junto ao Toluca no México. Pelo menos foi essa a dúvida ontem que o técnico Rafael Lacerda teve quando finalizou a preparação. O restante da equipe deve ser mantido, lembrando a Chape que na parada para a Copa do Mundo fez algumas contratações que estiveram em campo no jogo de ida, como Bruno Tubarão e também o Max. Um provável time, Anderson, passou pelo Cruzeiro. Bruno Tubarão, Rafael Thierry, Eduardo Doma e Bruno Pacheco, Camilo, Fernando e Max, Giovanni Augusto, Marcinho e Neto Pessoa ou Franco Rossi. Tá certo? E sem dúvidas, jogando em casa, né, Caramujo, o Cruzeiro tem toda a responsabilidade de, com os atletas que tem, ter um bom volume de jogo para criar boas oportunidades, mas aí finalizar bem as suas oportunidades. Acho que esse tem sido um gargalo dessa equipe do Arthur Jorge, né? Quando uma ou outra peça está abaixo, e nós tivemos quase todo mundo abaixo no domingo, a turma tem muita dificuldade de finalizar as jogadas, finalizar mesmo na direção do gol, seja um cruzamento, seja o que for, muitas vezes as jogadas nem são finalizadas, você devolve a posse e toma ali o contra-ataque, é tudo que a Chape quer e o Cruzeiro não pode ceder esse tipo de oportunidade sendo tão frágil, né? Precisa melhorar no último terço, tomara que seja uma noite mais feliz de Caio Jorge, de Matheus Pereira, de Arroio, para que a gente consiga sair com essa vitória. Tomara que no tempo normal, né? Ô Caramujo, e hoje eu acho que a postura do time vai ser diferente, porque o Fabrício Bruno falou uma fala na zona mista e foi uma cobrança do Arthur Jorge, e é exatamente isso. Ele falou, o Cruzeiro estava há 2 dias, né, pro jogo da volta, né, segunda, terça, o jogo quarta, do céu ou do inferno. E é esse que tem que ser o pensamento. Uma eliminação hoje para a Chapecoense nessa fase de oitavas de final, respeitando a Chapecoense, que vai dar vida, que tem o dinheiro em jogo e tudo, mas é uma tragédia para o Cruzeiro. Então, os jogadores têm que ter esse pensamento de que o que eles fizeram lá em Chapecó, que foi uma atuação abaixo da crítica, precisa ter hoje a noção do que é uma classificação para uma fase de quartas de final.
Você estar entre os 8 finalistas da Copa do Brasil, aí vai depender de sorteio, né? O que vai acontecer e como vai ficar o chaveamento, mas passa a ser uma chance grande de, com o elenco que tem, com os jogadores que foram contratados, com mais opção, a janela ainda vai estar aberta, né? Não sabe o que pode acontecer, de ter um Cruzeiro aí forte para brigar pelo hepta. Sim. Então, alguns times importantes já foram eliminados. É o que o Cruzeiro tem que colocar em mente hoje. Não tem outro resultado que não seja a classificação diante da Chapecoense. É isso. Sem dúvidas. Não é admissível que o Cruzeiro tropece num jogo como esse, até porque a gente já gastou a cota de terror com o torcedor, de paciência e tudo mais no jogo de ida. E a gente colocou, né? Tem atenuantes ali para um jogo tão ruim, gramado sintético, desgaste maior. A Chapecoense, né, tinha uma semana para se preparar para o jogo. O Cruzeiro tinha jogado na quinta à noite um jogo bem desgastante contra o Coxa. Agora não tem isso. Os 2 dias para o bem e 2 dias para o mal, né? Então, os 2 times tiveram que fazer a mesma viagem, jogaram no mesmo lugar. Nem gostei muito assim dessa coisa da Copa do Brasil ser decidida num espaço tão curto, né? Normalmente a gente tem um espaço um pouquinho mais de uma semana de um jogo para o outro. Resolveram fazer essa mudança agora. Mas acho que nesse ponto equipara mais as coisas, né? Tipo, na parte física, pelo menos. E aí a qualidade técnica tem que sobressair. Tem que sobressair e os atletas do Cruzeiro, o departamento de futebol como um todo, precisa encarar a Copa do Brasil como uma oportunidade de vencer um título relevante na temporada, né? O Campeonato Brasileiro ficou pelo caminho, ninguém faz o início que o Cruzeiro fez e consegue brigar por título numa competição de pontos corridos, é inviável. Mas na Copa nós estamos muito vivos e tem muito essa coisa de reclamar da nossa sorte, né, Caramujo? Nos sorteios aí de confrontos de mata-mata. Na Copa do Brasil, até o momento, o Cruzeiro não pode reclamar de sorte. E é evidente que a Chapecoense merece respeito, como qualquer adversário merece. Mas nós estamos falando do lanterna do Campeonato Brasileiro, que vem fazendo uma campanha muito aquém, sequer para brigar pela permanência. Hoje a Chape nem dá para falar que ela briga para ficar na Série A, ainda não precisaria melhorar muito seu aproveitamento de pontos para chegar nesse patamar de brigar, como o Mirassol, por exemplo, está brigando. E aí não dá para reclamar da sorte, não dá para reclamar de falta de profundidade de elenco. É óbvio que o que falta ao Cruzeiro, as lesões do PEC, do Sinisterra, alguns atletas ali que não correspondem, é evidente que isso torna a nossa vida mais difícil. Se você tem todo mundo à disposição, é evidente que essa distância é ainda maior entre o elenco do Cruzeiro e da Chapecoense. Mas como está hoje, a distância técnica ela já é o suficiente para que você entre num jogo como esse pensando em vencer. E eu não considero isso um desrespeito à Chapecoense, eu considero isso um respeito ao Cruzeiro. As pessoas que vestem a camisa do Cruzeiro, elas têm que respeitar o adversário, mas têm que respeitar o Cruzeiro também. E isso tá na postura, e postura não é, quando eu falo postura, não é, eles não queriam ganhar, todo mundo quer ganhar, mas é ter os comportamentos necessários para isso. O Cruzeiro fez um jogo muito lento, numa rotação muito abaixo, e a gente compreende os aspectos físicos, mas todos sabiam como seria o calendário. E nós estamos falando de algo que é fundamental para todo o restante da temporada, avançar nas oitavas de final da Copa do Brasil diante da Chapecoense. Se a gente avança e no sorteio vem um Palmeiras, não estou dizendo que o jogo está perdido ou qualquer coisa disso, mas a análise é diferente. Dessa vez, nesse confronto, o Cruzeiro é muito favorito, tem toda a responsabilidade e precisa ser competente para confirmar isso no campo, em especial definindo na sua casa. Era o melhor cenário possível, você fazer o segundo jogo no seu mando, com o seu torcedor ao seu lado. E aí agora precisa jogar bola, né? Precisa vencer, precisa... E para isso vai precisar fazer uma apresentação muito melhor. Vai ter gente que vai ter que chamar responsabilidade para resolver, como já fizeram em tantos outros momentos, mas no domingo não fizeram, não tiveram a intensidade necessária, os comportamentos necessários, e se não fosse uma grande partida ali, principalmente da dupla de zaga, eu tenho medo nas transições ali da Chapecoense, o que poderia ter acontecido. Hoje a história tem que ser diferente, e a turma tem que se acostumar, Caramujo, a se cobrar em alto nível, no sentido de que essa competição aqui a gente está pensando em vencer. É óbvio que está muito longe ainda pensar numa final, numa semifinal, mas tudo começa hoje e o comportamento tem que ser de quem pensa em título. E quem pensa em título não se permite tropeçar em um confronto como esse, definindo na sua casa.
Exatamente, até porque das 3 possibilidades de conquista que o Cruzeiro tem hoje, a Libertadores é muito complicada, até pelo oponente que a gente vai enfrentar logo de cara, que é o Flamengo, que é o favorito e atual campeão do torneio. A gente tem na Copa do Brasil um adversário que está na lanterna do Brasileiro, e claro que para isso vai direcionar energias para a Copa do Brasil, mas é um time tecnicamente abaixo. E no Brasileiro a gente está muito distante para sonhar com qualquer coisa que não seja no máximo uma vaga de Libertadores. Sem dúvidas. Então, para aquele projeto que foi traçado pela diretoria, né, do Cruzeiro voltar, chegar e conquistar alguma coisa, a Copa do Brasil tem papel predominante aí nessa possibilidade, nessa meta a ser cumprida. Claro, não é uma questão de, assim, largar tudo e priorizar, porque a gente nem pode fazer isso, mas tem que ser vista dessa forma. É a chance de vencer um título nacional, é a chance de conquistar muita grana de premiação, e esse é um torneio que para nós é muito caro. Nós somos os maiores vencedores, não dá para sair de qualquer jeito com o elenco que a gente tem. Imagina você chegar a 7 títulos de Copa do Brasil, isso tem que arder lá dentro nas pessoas, sabe? Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Então compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto, vamos que vamos!